noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Queridos, hoje vamos começar aí o capítulo de número 17, né? Desta linda jornada sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, baseada no livro de O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Né? Capítulo de número 17 tem o título Nicodemos. Este é um dos encontros que Jesus teve aqui na Terra, com várias pessoas, né? Desde as mais simples até as mais poderosas, até os líderes religiosos, né? Jesus teve encontros. E um desses encontros nós vamos analisar neste episódio de hoje. Então, por favor, peço que você, se este conteúdo, né, abençoar a tua vida, se inscreva em nosso canal, partilhe para as outras pessoas, comente também, né? Deixe o seu gostei, o seu like, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo beneficiou tua vida, transformou tua vida, assim como também, de um modo especial, transformou a vida de Nicodemos, né? Porque da mesma maneira que Nicodemos se encontrou com Cristo, hoje, ao você entrar em contato com este episódio, né, que vamos contar aqui daqui a pouco, que também você tenha um encontro maravilhoso com Jesus. Amém? Este é o objetivo da série O Desejado de Todas as Nações. Para que eu e você tenhamos oportunidade de se encontrar com Cristo Jesus cada dia mais. Esse é o objetivo maior e o principal desta série. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Vamos lá. Queridos, o capítulo Nicodemos, ele apresenta um dos encontros marcantes e transformadores do ministério de Jesus Cristo, né? Uma conversa noturna, né, entre Cristo e um líder religioso, né? Esses líderes, né, José de Arimateia, Nicodemos, né, e tantos outros, né, pessoas simples também, né? Mas aqui, falando aqui de pessoas que eram bem conhecidas, né, figuras públicas dos dias de Cristo, né, eles temiam aí a opinião das pessoas e por isso eles agiam e faziam as coisas na caladinha da noite, né? Então, assim, Nicodemos era um fariseu e ele era membro do Sinédrio, né? Assim como Paulo, né? Anos depois, né? Paulo também se tornou membro do Sinédrio e ele era fariseu também, né? E Nicodemos, por ele ser fariseu, por ele ser membro do Sinédrio, ele acabou tendo muito, adquirindo, né, das pessoas, muito respeito, né? E ele era culto, né, porque ele era um líder judeu e líder religioso, né? E ele fazia as coisas de acordo como ele pensava, né? Ser certo, né? Mas, enfim, apesar de tudo isso, ou a despeito de tudo isso, né, das funções que ele tinha, da religião, né, que ele praticava, enfim, né, ele ainda se sentia vazio, espiritualmente falando.
né? Ele se sentia vazio. Essa era a natureza de Nicodemos, né? Ele se sentia vazio. Por mais que ele praticasse, por mais que ele agisse corretamente, ele ainda se sentia vazio, né? Então, como eu falei há bocadinho, e volto a dizer, né? Como ele era a figura pública dos dias de Cristo, né? Então ele temia a opinião das pessoas, né? E não só ele, mas outros também, né? Outros personagens temiam a opinião das pessoas, né? Porque de certa forma eles também acabavam aí sendo medidos pela popularidade, né? Assim como um presidente, né? A popularidade do presidente, como que anda a popularidade de um presidente no país, né? Então o Nicodemos era mais ou menos assim, dessa natureza, dessa forma, né? Como que era a popularidade dele, era alta, era baixa, enfim, mais ou menos por aí, né? E por esta razão, né? E não desprezando essa razão, mas ele falou, não, eu vou criar uma alternativa. E a alternativa que ele criou foi encontrar-se com Jesus à noite. Ele não se esquivou desse encontro. Ele colocou na cabeça dele que ele devia ter esse encontro com Cristo. Seja a hora que fosse, de dia, de madrugada, de noite, mas assim, esse era o pensamento de Nicodemos. Eu tenho de ter o encontro com Cristo. Mas como eu acabei de falar, ele temia e tal, ele falou, não, já sei. Vai ser um dia à noite, na madrugada, né? Então foi numa madrugada que Nicodemos reconhece que Cristo vem de Deus, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí, não vou ler a história toda, né? Mas a história está baseada em João capítulo 3, tá bem? A história de Nicodemos está baseada em João capítulo 3. Então, olha só, Jesus, ou melhor dizendo, Nicodemos precisava de se encontrar com Cristo. Ele arranjou essa maneira, né, de se encontrar com Cristo. E você? Está arranjando qual maneira para se encontrar com o Criador? Eu faço essa pergunta para mim e também faço essa pergunta para você, né? Que maneiras criativas temos de nos encontrar com Deus, com Cristo, né? Será numa tarde, num período da tarde? Será no período da noite? Será no período da madrugada? Qual maneira criativa que você tem ou que você está planejando ter para se encontrar com Cristo, né? Fica a pergunta, né? Então, olha só. Foi nesta madrugada que Nicodemos reconheceu que Cristo vem de Deus, né? Mas ainda tenta manter controle da conversa, né? Mas Jesus não controla nada, Jesus não manipula nada, Jesus vai direto na fonte, na raiz da questão, né? E qual é a raiz da questão? João 3, 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Essa era a raiz da questão, né? E aí vem a pergunta inocente, né? Mas ao mesmo tempo provocativa de Nicodemos, né? João 3, verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem
nascer sendo velho? Outra pergunta. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus responde, logo a seguir, João 3,5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos entendeu esta questão, né? Então, assim, não fala de posição social, não fala de ascensão econômica, né, de religião A, X ou Y, muito menos fala de conhecimento, né? Aqui está se falando a respeito da transformação interior. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A transformação maravilhosa que só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer em nossa vida, né? E como eu acabei de falar, o nascimento, né? Nicodemos pergunta, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode, porventura, um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Ou seja, Nicodemos aqui está falando de aspectos literais. Mas, conforme eu li e volto a ler de novo, João 3,5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Ou seja, meus queridos, o novo nascimento não significa, nunca significou ou significa ou significará nascimento literal, nunca, não tem como. Não, humanamente falando, biologicamente, impossível, mas é possível o nascer da água e do Espírito. O novo nascimento se trata de nascimento espiritual para o reino de Deus, né? Ou seja, o batismo, né? O emergir nas águas e o ressurgir das águas, né? Ellen White, aqui neste capítulo, né, capítulo 17 de Nicodemos, é um dos que eu mais gosto deste livro, né? Já li só esse capítulo, já li pelo menos umas 3, 4 vezes e me emociona, porque de um homem que aparentemente não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E no final do capítulo é um homem totalmente transformado pelo poder de Deus, né? Ellen White fala que ela enfatiza, ela dá essa ênfase de que a religião externa não salva ninguém, né? O que salva é um coração renovado, transformado, vivificado pela graça, vivificado pelo Espírito de Deus, transformado, regenerado. Uma pessoa que antes era depravada, agora é consagrada a Deus. Uma pessoa que era alcoólatra, agora é um homem sóbrio. Uma pessoa que era tida em vícios, agora tem a sua vida transformada e hoje prega a palavra de Deus. Está se falando disso, né? E Cristo, aqui então, neste capítulo, ele nos mostra que ninguém, ele declarou isso, né? Aqui, ó, 3, verso 3.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? 3 versos 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, correto? Então, olha só, Jesus por 2 vezes enfatiza que ninguém não entra, as palavras ninguém e não entra, né, no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus e não entra no reino de Deus, né? Então, assim, ninguém entra no reino de Deus por herança, por status social, por tradição, tradicionalismo ou meritocracia. Não. Somente entramos no reino de Deus tendo um coração transformado, tendo um coração renovado, tendo um coração entregue, submisso ao Espírito Santo de Deus, né? Então, olha só, aqui nesse diálogo, né, entre Nicodemos e Jesus, né? Jesus, ele faz a sua maior declaração de amor para a humanidade. De uma entrevista pessoal, né, de Nicodemos com Jesus, nasce uma declaração de amor para toda a humanidade. João 3,16, você conhece, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fale comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu falei há pouco, e volto a dizer, de uma entrevista pessoal nasce uma declaração de amor para toda a humanidade. Deus Pai deu seu Filho único para que morresse. E todas as pessoas que creem na morte de Jesus não morrerá, mas terá, segundo o verso, a vida eterna. Amém? Então, olha só, Jesus aqui está apontando para a cruz, mesmo antes de chegar à cruz, né? Aqui estava ainda, demorou um pouco. Quando Jesus teve esse encontro com Nicodemos, ainda no começar aí do seu ministério, a cruz estava distante, né? Mas mesmo a cruz estando distante, né, ele aponta para o instrumento, né, de ignomínia, a salvação humana, né? Ele aponta para um instrumento pela humanidade, um instrumento de vergonha, né, a salvação da humanidade, né? Ou seja, a cruz nunca foi presente da humanidade, nunca, né? A cruz e o que aconteceu na cruz é presente de Deus, é graça divina, né? E Nicodemos, então, durante toda aquela entrevista, ele ouve, ele pergunta, ele conversa com Jesus, ele faz ponderações, né? Mas ele não responde de modo imediato, né? Ele não amanheceu
no outro dia, né, algumas horas após a entrevista, já tomando posicionamento ao longo a respeito de Jesus. Não, né? Mas o que aconteceu? A semente do Evangelho foi plantada por Cristo Jesus. Né? E uma vez que ela é plantada por Cristo, ou uma vez que ela é plantada por mim, por você, por todos os seguidores de Jesus Cristo, a semente que foi plantada no coração de outras pessoas, ela jamais, pelo profeta Isaías, né, ela jamais voltará vazia. Né? Aqui, ó, profeta Isaías. Aqui ele diz, ó, aqui, ó, 53, verso 11. Aqui, ó, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, né? Ou seja, aqui está falando a respeito da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus, quando ele morreu na cruz, né? Ele falou isso no futuro, ou seja, né? Jesus, quando foi assunto ao céu, ele viu o resultado de seu trabalho aqui na terra, né? Do seu penoso trabalho, né? E ele ficou satisfeito, né? Então, assim, é também com aqueles que semeiam a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Elas vão ficar satisfeitas com o trabalho que estão exercendo para Deus, né? Elas, certamente, a semente do Evangelho não voltará vazia. Ele verá, né? O profeta aqui fala a respeito de Jesus, né? A primeira aplicação da mensagem, mas também ele pode falar de mim, né? Ele pode falar a respeito de ti, né? Também, ou seja, através do nosso trabalho, né? Veremos pessoas sendo convertidas a Deus, né? E assim foi com Jesus Cristo. Ele plantou a semente no coração de Nicodemos, né? Olha só, Ellen White também, um outro aspecto que ela coloca aqui neste capítulo, é que esse encontro, embora escuro que eu quero dizer assim, não revelado para as outras pessoas, né? Pelo medo das opiniões, enfim, é um encontro mais íntimo, mais reservado, né? Mas esse encontro, ele muda a vida de Nicodemos profundamente e completamente, né? Ou seja, poucas horas depois, ele não se torna discípulo público de Jesus, mas o Espírito Santo continuava batendo a porta do coração de Nicodemos, né? E depois, quando a cruz já era uma realidade, momentos antes, Nicodemos defende Jesus Cristo e o ministério de Jesus diante do Sinédrio, né? E ele participa ativamente do sepultamento de Cristo, juntamente com José de Arimateia, com muita coragem, né? Ou seja, a fé que começou em segredo, ela amadureceu no tempo oportuno e no testemunho público, né? Então, olha só, a mensagem que este
capítulo nos quer trazer hoje, para mim e para você, é que religião sem o novo nascimento é pura e simplesmente aparência. Cristo não melhora o coração. Ele o transforma, ele quer transformar o nosso coração, né? E eu faço um apelo a você, meu querido, minha querida, né? Meu querido irmão aqui em Cristo Jesus, né? Você, porventura, já nasceu de novo? Hã? Você já nasceu de novo? Você, de repente, conhece a Bíblia, né? De Gênesis, Apocalipse, sabe de tudo, né? Das parábolas, dos patriarcas, dos profetas, domina a Bíblia inteira, né? Vai à igreja, né? Sabe todas as doutrinas que a Bíblia apresenta, né? Mas ainda te falta transformação interior, não é isso? Que tal você nascer de novo? As mesmas palavras que Jesus disse a Nicodemos, elas estão sendo ditas para mim e para você no dia de hoje. João 3:7. Não te importa de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Sabe o que é isso, meu querido, minha querida? Não é vergonha nenhuma recomeçar. Pelo contrário, é graça. Abra o seu coração. Permita que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo trabalhe poderosamente na sua vida neste momento. E assim, renove a sua vida. Olha só, a fé que começa em silêncio, que começa em segredo, anos depois da nossa vida, né? Com a juventude, na fase adulta, enfim, né? Ela poderá terminar em testemunho poderoso acerca do Evangelho e acerca do que Jesus fez por nossa vida hoje. Aceite a Jesus Cristo, né? Permita ser renovado, ser transformado por Jesus. E na fase final aqui, né, Nicodemos, ele defendeu o ministério de Jesus para o Sinédrio, né? Ele participou ativamente do sepultamento de Jesus, né, juntamente com José de Arimateia. E sabe o que aconteceu com ele depois? Ele não por ele tomar partido, né, por ele tomar posicionamento, melhor dizendo, ao lado de Jesus Cristo, ele foi desligado do Sinédrio, né, que ele trabalhava no Sinédrio, né, ele tinha uma vida no Sinédrio, né, ele era um homem riquíssimo, riquíssimo, né, e quando Jesus então morre, ressuscita e vai ao céu, né? Nicodemos, é um dos responsáveis por manter os discípulos financeiramente por onde os discípulos fossem. A plantação de igrejas em Atos, né, foi responsável por Nicodemos. Nicodemos bancou financeiramente todos os apóstolos de Jesus Cristo. Pedro, Tiago, Mateus, João, Lucas, depois, né? Enfim, André, enfim, Paulo, depois os que foram vindo, né? André, etc.
enfim, todos os discípulos de Jesus foram bancados financeiramente por Nicodemos. E Ellen White, ela conclui o capítulo da seguinte forma, né? Não em frases literais, né? Mas o pensamento é o seguinte, que Nicodemos começou rico neste mundo, né? Ele era de família, né, nobre e tal, ele teve condições de estudar, teve condições de trabalhar, né? Enfim, ele era riquíssimo, mas terminou a vida pobre. Porém, como disse o profeta Isaías, né, o fruto do trabalho de Jesus, Jesus viu isso com alegria, né? Nicodemos não viu ainda o trabalho que ele fez, mas ele há de ver no céu, quando Jesus voltar. E ele certamente vai ficar satisfeito com o trabalho que ele desenvolveu por meio do dinheiro. Ele bancou financeiramente os discípulos, né? Ele tinha tudo para ser igual o jovem rico, porém não quis. O jovem rico, ele aparece uma vez na Bíblia para nunca mais, né? E Nicodemos foi o contrário, né? Uma única oportunidade de encontro, de salvação, de esperança, de vida eterna, Nicodemos agarrou, né? Aproveitou essa oportunidade. E desse aproveitamento dessa oportunidade, ele bancou financeiramente os discípulos. E a obra do Evangelho foi com força em Atos, né? No livro de Atos, né? Capítulo 1, 2, enfim. A obra crescia, né? Porque tinha pessoas que, por detrás dos discípulos, que acreditaram tanto quanto os discípulos na pregação do Evangelho, né? E uma dessas pessoas foram Nicodemos, e a outra também, de alguma forma, José de Arimateia também, né? Que o coração dele também encontrou simpatia, né, com a pessoa de Jesus, juntamente com Nicodemos, né? E se este conteúdo abençoou a tua vida, meu querido, minha querida, se inscreva em nosso canal, não deixe de partilhar este canal, né, este vídeo, não deixe também de comentar e não deixe de falar, né, para as outras pessoas sobre este nosso ministério, tá bem? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a semente que foi plantada em seu coração, que ela deixe Cristo Jesus fazer germinar essa semente. Vamos orar? Querido Pai, que a semente do Evangelho eterno nasça e frutifique em nosso coração, que ela germine em cada um de nós, produzindo assim os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e até a próxima.